Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos mais uma vez a mais uma live com Fragale. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial. Como sempre, meus convidados aqui só tem convidado especial. Aqui a gente não traz convidado furreca, não. É só convidado super especial. E quem está com a gente hoje aqui é o pastor jovem, pastor de jovens, que é o pastor João Emílio. João Emílio além de tudo, é um camarada com uma experiência nacional, internacional, já passou um tempo servindo na Hilson de Londres, e é um cara que está com a gente aqui já há muito tempo, e tem até uma história interessante de como João chegou na Nova, mas deixa eu dar bem-vindo, pastor João Emílio, bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, pastor Fragale, pessoal aí da live. Tenho um prazer de ser dessa igreja, de ser pastoreado pelo pastor Maurício Fragale, e estou honrado demais de estar aqui batendo esse papo com você. Que legal. João, tu já está na Nova há quanto tempo? Tu lembra quantos anos? 2011. 2011. 2011, ou seja, eu sou ruim de data, de cálculo aí. Sou engenheiro, mas sou ruim de cálculo, mas acho que tem mais de 12 anos. Né? 12 anos. E nesse período você acabou conhecendo a Mari, Foi. Exatamente. Casou, chegou solteiro, conheceu a Mari, casou. Sim. Tá vivendo uma fase legal da vida. Tô. Muito, muito legal. A gente está aí agora juntos, né, no ministério também. Está sendo um momento muito legal, muito interessante. A Mari é pastora junto com o João Emílio aqui, da galera da Vibe, e eles têm feito um trabalho excelente. E João está convidado hoje aqui porque a gente, nessas lives, a gente está conversando sobre justificação. Justificação em Cristo, justificação pela fé. E a gente está fazendo isso até como um esquenta para o nosso seminário que acontece semana que vem, a partir do domingo que vem, dia 20. A gente vai estar no domingo, de manhã à noite. Depois a gente vai ter segunda, terça, quarta e quinta. Nesses 5 dias, a gente vai estar conversando sobre um aprofundamento no entendimento sobre justificação, quem é o justo viverá pela fé. São temas que a Bíblia coloca como algo fundamental, né? Justificação, fé, amor, são temas fundamentais. E a gente vai estar conversando sobre isso. Então, a gente está, nesses dias aqui, batendo um papo sobre, especificamente, o tema de justificação. E uma das coisas que eu tenho sempre aqui puxado assim como o gancho para a nossa conversa, João, é o fato de que a Bíblia ela fala 4 vezes que o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado viverá pela fé. Então, antes da fé vem a justificação. Sim. Depois de justificado, há um estilo de vida para ser vivido, que é o estilo de vida da fé. E a gente tem visto aqui também que justificação é a base que fundamenta a salvação, né? Nós fomos salvos porque fomos justificados. Sim. Quer dizer, isso eu não sei se a maioria das pessoas nas igrejas tem entendido que nós somos salvos pela fé, tudo bem, é justamente isso, mas nós só somos salvos porque fomos justificados, né? Sim. Eu achei até interessante que você falou, né, da justificação, e aí vem o estilo de vida, de fé, mas é meio que um ciclo também, né? Meio que uma história ali do ovo e da galinha, porque a justificação a gente vê ali na carta de Romanos, né, Romanos 5, que nós somos também justificados pela fé, né? Então, a fé é o que nos dá o acesso, né, à justificação, e é o que mantém a gente, né, nessa jornada ali de caminhada com Deus como justos, né? E essa questão da confiança em Jesus, né? A fé nada mais é do que a gente confiar em Jesus, confiar na obra de Jesus, naquilo que ele fez por nós, né? E eu acho que, respondendo, assim, pelo menos para mim, antes de eu ter esse entendimento, não era algo muito claro para mim, né? Sobre justificação? Sobre justificação. Apesar de ser a base aí do evangelho, e até falando aqui, nós que somos protestantes, foi
uma das bases aí da reforma, né? Sim, inclusive. total, né? Foi o que assustou, espantou, despertou a mente de Lutero foi ler Romanos, né? Exato. E descobrir lá que é um dos lugares, um dos 4 lugares na Bíblia onde está escrito que o justo viverá pela fé. E aí ele vem, né? Sola fide, né, somente a fé, somente a graça. E mesmo assim, assim como eu, acho que existem muitos cristãos, muitos protestantes e de outras vertentes também, que não estão vivendo essa realidade, né? Então, eu vivia muito com base no meu mérito, né? E naquela questão de, poxa, Deus está bravo comigo, Deus está bolado comigo, Ele está pronto ali para mandar um raio em cima da minha cabeça. E eu até conto para o pessoal que se você me visse andando pelo colégio, na época eu estava ali no 3º ano, 2º ano, com certeza você ia achar que eu era doido. Porque eu ficava o tempo todo, pastor, balbuciando, pedindo perdão para Deus. É mesmo? Porque eu vivia nessa neura de que, poxa, eu precisava confessar os meus pecados, porque se eu não confessasse os meus pecados, Deus não ia me perdoar, né? Porque tem essa questão também. Essa ligação, se você essa não associação. Se você não confessar, você não é perdoado. Então, eu falava... E aí, junto uma outra coisa que é Jesus falando que se você olhar, né? Você pensar ali numa mulher, você pensar em algo de ruim contra alguém, você já está pecando. Já está no fogo. Eu não entendia, né, essa questão que hoje a gente entende do contexto, de dividir bem as escrituras, né? Então eu associava essas duas coisas e falava, gente, tô ferrado, né? O tempo todo eu tô pensando, eu tô olhando, aí passava uma menina bonita, meu Deus, estou em pecado. E aí eu ficava, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E eu também não acreditava que o perdão era suficiente, né? Porque tinha que ficar continuamente ali pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão. E isso me gerava, assim, não era uma vida feliz, não é uma vida abundante, né? Não é nem saudável, né? Não é uma coisa que mentalmente também não faz. Né? Quando eu descobri, né, a palavra da graça, essa questão da justificação, né? Primeiro que parece que alguém foi lá de noite e reescreveu a Bíblia, né? Porque eu falo, como que eu não vi isso antes, né? Como que eu não enxergava isso, né? Romanos claramente falando, olha, não é pela sua obediência que você é justificado, né? É pela obediência de Cristo, né? Em Romanos 5. Isso fez aquele fardo, né, cair, aquele fardo de religião, aquele fardo de culpa cair. E muitas vezes eu acho que existem pessoas ainda sofrendo debaixo dessa mentalidade por não entenderem essa realidade da justificação, essa realidade de que é a obediência de Cristo que nos dá acesso a essa justificação, e não mais a nossa obediência. Sim. E não é pouca gente não, João, porque pelas perguntas que a gente recebe muitas vezes... Aliás, o pessoal que está acompanhando a gente, no final, a gente sempre abre aqui para vocês mandarem perguntas. Não dá tempo da gente responder a todas que chega uma fila muito grande de perguntas, mas a gente tenta responder pelo menos 2 ou 3. E nos outros dias que a gente faz algum tipo de live, algum tipo de movimento, Papo com Fragalho e tal, pelo Instagram, as perguntas que chegam, a gente vê que é um número grande de pessoas que ainda vivem debaixo desse jugo, debaixo desse fardo, né? De achar que ela tem que viver nessa paranoia de caramba, eu sou filho, mas não sou, assim, eu estou debaixo de um risco de a qualquer momento perder essa filiação, e Deus me ama, mas não é também assim um amor, porque Ele pode de repente deixar de me amar, e se eu não confessar, meu pecado fica lá na minha conta. Sim. Então tem muita gente vivendo esse cristianismo doente, né? Sim. Porque eu falei, a gente comentou nos outros dessas outras lives anteriores aqui, que quando Paulo fala sobre justificação, Paulo não era advogado nem nada, mas ele usa termos
ligados à lei. Uhum. Quando eu falo lei, não estou falando lei de Moisés, não. Estou falando a lei dos homens mesmo, né? Como se fosse um advogado. Uhum. Quer dizer, quando ele fala sobre justificação, fomos justificados, o conceito que ele traz ali é de que em Cristo, através de Cristo, na cruz do Calvário, nós estávamos nele, ele era o nosso representante, Uhum. e ele foi levado por nós, no nosso lugar, ao mais alto e mais severo tribunal do universo. Exato. E ali ele foi condenado para que nós fôssemos inocentados. Sim. Ele pagou o preço, que ele não tinha nada a ver com o pacto, ele não tinha pecado nenhum, não tinha motivo nenhum para ser condenado de nada. E não é que ele tenha sido condenado simplesmente por Pilatos ou pela multidão que pediu crucifica-o. Ele foi condenado no mundo espiritual, no nosso lugar, que estávamos condenados. Pela própria justiça de Deus. Pela né? própria justiça de Deus. Sim. Quer dizer, Jesus, você se submete a ser substituto daquele que está sendo julgado e que certamente vai ser condenado. E Jesus disse um baita sim. Exato. Não, eu me disponho a ser condenado no lugar dele, para que ele seja inocentado, para que eles sejam inocentados. Sim. Então nós fomos inocentados e perdoados em bases legais. Não é varrer para debaixo do tapete. Não né? foi assim, vou quebrar o galho deles. Né? Deus não olhou para mim e para você e falou assim, vou quebrar o galho desses caras. Sim. Vamos fingir que não aconteceu nada. Não foi isso. Isso me lembra também duas coisas, né? Me leva a concluir duas coisas. Primeiro é que você não aceitar a justificação de Jesus é desvalorizar o trabalho que ele fez na cruz. Né? E muitas vezes as pessoas acham que é o oposto, né? Acham que não, mas se você não der um enfoque no pecado e você não der um enfoque ali na culpa, você não está valorizando a obra de Jesus, né? E quando é o contrário, se você está querendo pagar de novo pelos seus pecados, seja em forma de se condenando, sentindo culpa, qualquer tipo de penitência, né, que você queira pensar, você está falando, olha, Jesus, isso tudo que você passou aí nesse tribunal mais alto do universo não foi suficiente. E é uma forma também de orgulho, que é exatamente também vem mascarado de humildade, de tipo, eu não mereço, eu sou um pobre, miserável pecador, mas na verdade o que você está dizendo não, quem tem que assumir a parada e quem tem que resolver, quem tem que fazer por merecer, sou eu. Em vez de você falar, cara, eu realmente não mereço, mas Jesus fez por merecer no meu lugar e eu vou receber isso. E eu vou viver tudo isso. Mas a gente ainda fica tentando, muitas vezes, ainda pagar. E a gente está meio que pagando em duplicidade, né? Aquilo que já foi pago por Jesus, né? Então, a outra coisa é que as pessoas falam, poxa, Deus é amor, mas ele é justiça. Né? Quando vai falar e às vezes o cara fala, Deus é amor, mas é justiça. Ele é fogo consumidor. E tipo, sim, Deus é amor e é justiça. Mas na antiga aliança a gente tinha essa discrepância. O amor e a justiça de Deus, eles estavam em conflito, né? Porque Deus, por um lado, amava a humanidade, por outro lado, ele não podia varrer o pecado debaixo do tapete, fazer vista grossa, porque ele é justo. Mas a cruz é exatamente a resposta para essa inimizade, a solução, né? A solução que conseguiu ali, ao mesmo tempo, satisfazer o amor e a justiça de Deus, né? Então, a justiça de Deus está do nosso lado. É um dos versículos que eu mais amo, é que Paulo fala lá em Romanos que Deus é justo em justificar aquele que tem fé em Jesus. Então, hoje, o que é justo da parte de Deus? Uma vez que Jesus já pagou tudo isso, que Jesus já nos substituiu, é justo da parte de Deus não enviar mais doença ou enviar juízo sobre nós por causa de algum erro que a gente cometa. Mas é justo ele falar, não, isso aí já foi pago na cruz. E uma vez que essa pessoa recebeu esse sacrifício, confiou, se tornou um com Cristo, eu não posso mais. Agora, a justiça de Deus impede ele de julgar a gente uma segunda vez, né? Então isso traz para mim um conforto, né? Uma confiança
disso, de que Deus ele não está mais querendo me julgar, ele não está querendo mais derramar ódio, né, sobre a minha cabeça, ira ou sei lá, qualquer coisa, mas precisa também ter esse alinhamento, né, do que eu acredito com aquilo que eu experimento. Sim. Então, com aquilo que eu vivo, como eu vivo o meu dia a dia, né, não mais focado no pecado, não mais focado em culpa, em Sim. condenação, né? Óbvio que a gente sempre é tentado, né, a ir para esse lado, mas relembrar, renovar a mente e falar, olha, não, isso aqui não é mais para mim, né? Essa Sim. culpa, essa condenação, porque eu sou justificado, né? Agora me diz uma coisa, João. Você estava falando que vivia naquele tormento todo, quando você estava no terceiro ano. Isso. E tal. Você tinha quantos anos? Você lembra, mais ou menos? 18 anos. 17, 18. 17, 18 anos. Quer dizer, isso já vinha de antes, né? Muito antes. 14, 15, 16. Como é que é viver a juventude, a época que você está assim, pronto para viver a vida super cheia de energia, época assim, onde normalmente o cara que tem pendores para o esporte começa a se envolver seriamente no esporte, seja no futebol, na natação ou em qualquer outro esporte, e a época das festas, dos amigos. Sim. E tal. Como é que é viver essa juventude com essa paranoia? É complicado. Eu sou muito grato, né, pela formação que eu tive, né? Por outro lado, me deu muita base, assim, Sim. né, de tipo bíblica mesmo, né? Deixa eu até citar que a questão que você falou da base é que a família do João é uma família, assim, todo mundo crente, o pai, Sim. a mãe, uma família maravilhosa. Os pais do João são pessoas maravilhosas, os irmãos do João, todo mundo sempre envolvido, muito envolvido na igreja. Então, desde você já nasceu num berço cristão, né, dentro de um contexto cristão. Sim. E aí a gente foi crescendo nisso, né? E a minha família, meus pais se tornaram pastores muito depois, né? Sim. Mas a gente era mais rígido do que a família do pastor. Meu Deus! Era um negócio ali, ó, na rédea. E o que eu estava falando, que me deu muita base, porque quando eu cheguei aqui na Nova, comecei a ouvir a palavra, os links iam fechando, né, na minha cabeça, do tipo, cara, mas realmente eu vi isso, só não tinha encaixado, né? E ia encaixando e me deu muita base. Mas realmente teve esse outro lado meio que da repressão ali, né? De reprimir os desejos, reprimir as vontades, né? E gera um pouco, né, de sequela ali na forma de você conviver com as pessoas. Então, até mesmo com mulheres, assim, tinha essa questão, né? Tipo, nossa, Sim. não pode chegar porque é um negócio... E, inclusive, eu tive alguns problemas, né, no próprio namoro com a Mari mesmo, de ter esse negócio de, tipo, meu Deus, a vontade de Deus, e será que é a pessoa que é para mim, e não sei o quê, tudo porque veio ainda sendo dessa construção de que existia ali basicamente uma vontade fatalista de Deus. Sim. E vinha muito desse medo de não cumprir essa vontade, viria com consequências ruins ali, né, da parte de Deus, assim, de, poxa, você tá fora da minha vontade, então você vai sofrer agora as consequências disso, né? Cismou de se juntar com essa menina que eu não escolhi para você. Exatamente. Tá querendo casar com essa menina que não fui eu que escolhi para você, agora tu vai ver. Exatamente. E, enfim, depois a gente foi desconstruindo, né? E fomos... Cara, eu te digo que é realmente muito mais leve, né? Você viver na graça, viver Sim. com a consciência, né? De quem você é em Cristo, do que Jesus conquistou. Então, você fica mais tranquilo. Uma coisa que eu reparo, é que você geralmente fala isso também, que dois pensamentos não ocupam, você não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, se uma coisa é o seu foco, outra coisa está sendo deixada de lado. Então, quando o meu foco estava no pecado e se eu não podia errar porque Deus ia ficar bravo comigo,
eu não tinha tempo para pensar nas coisas que Deus queria que eu fizesse, de cumprir Sim. mesmo a vontade dele, de cumprir o chamado que ele tinha para mim, né, de crescer ali em intimidade. Por quê? Porque o tempo todo eu estava, Deus me perdoa, e eu achando que o relacionamento estava quebrado. Sim. Então, Sempre se vigiando, né? Sempre se vigiando. E aí você não tem tempo de focar no que realmente importa, que é a vida com Jesus, né? E andar com Jesus e cumprir aquilo que ele está, né, te direcionando a fazer. Então eu reparei que quando eu entendi isso e caiu todo esse peso, eu comecei meu relacionamento com Deus foi lá, andou milhas e milhas, andou quilômetros e quilômetros. Por quê? Porque agora, cara, eu entendo que esse caminho está aberto, né? Essa intimidade está livre. Uhum. E eu posso só realmente curtir isso e crescer nisso. Uhum. Então, poxa, conhecimento da palavra deu um salto, né? Sensibilidade ali ao Espírito Santo deu um salto. Por quê? Porque agora o foco não está mais em deixa eu me consertar, deixa eu, né, consertar esse relacionamento que está quebrado. Não, cara, já tá resolvido. Esse problema está resolvido. Eu posso focar em outras coisas, né? E eu acho que talvez por isso que o diabo ele seja tão insistente em ficar jogando isso, né, pra gente. Com ele certeza. quer... O Joseph Prince mesmo falava isso, né, que o diabo ele fica acendendo vários fogos assim, né, para você ficar preocupado apagando o fogo e esquecer de olhar para Jesus, que é onde está a sua solução mesmo. Né? Então, assim... E eu costumo até dizer mesmo, sabe, que as maiores vítimas desse entendimento, dessa falta de entendimento sobre justificação, são justamente os jovens, né? Sim. Então é complicado. Cara, o tempo voa, a gente já está aqui no tempo para responder as perguntas da galera que está mandando pergunta aí. Já tem pergunta chegando aí? Tem uma pergunta aí? Qual a relação entre Mateus 5, depois que Jesus fala sobre as bem-aventuranças, sobre o que ele ensina com a maneira de vivermos, a relação disso com justificação? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Qual é a relação entre o discurso das bem-aventuranças, Mateus 5... Como ele ensina sobre a maneira de viver. E justificação. Qual a relação disso, desse texto com justificação? Tá. Vamos ver se eu entendi. Se a resposta vai corresponder ao que a pessoa perguntou. Bom, eu entendo o seguinte, João. Quando eu falo de Mateus, do discurso... chamado discurso da montanha, discurso do monte, Sim. As bem-aventuranças, eu vejo que aquele discurso ele é uma progressão. Jesus começa a falar objetivamente sobre a lei e ele progride para terminar falando sobre a graça. Vai ver que Jesus ele fala sobre você simplesmente olhou para o lado e achou que a mulher do vizinho é mais bonita do que a sua, já adulterou. Os fariseus até dizem, meu Deus do céu, quem é que aguenta um negócio desse? Porque na cabeça deles foi lá e pegou a mulher do vizinho, adulterou fisicamente com ela. Sim. Jesus disse, não, vocês estão botando a lei, rebaixando a lei para um nível muito humano. A intenção de Deus é muito além. E é por isso que vocês não conseguem cumprir jamais a lei. Porque o que ela quis dizer realmente é o seguinte, bastou olhar com um olhar malicioso, já era. Então é preferível arrancar o olho para você entrar no céu com a olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Já cobiçou o automóvel do vizinho, você já roubou, já é ladrão. Então é preferível amputar o braço direito para você ir maneta para o céu do que com os dois braços para o inferno. Você... já sentiu alguma coisa, sentiu raiva de alguém, já é assassino. Então ele bota como funciona a lei, mas quando ele chega no final, ele vai dizendo, olha, não andem ansiosos de coisa alguma, porque o Pai de vocês, ele nem trata Deus como o Deus de vocês, né? Ele fala, o Pai de vocês, ele sabe do que vocês precisam. Nem só uma olhada nos lírios do campo, os pássaros e tal. Então ele vai cuidar de vocês, não andem ansiosos. E eu acho que esse não andar ansioso, ele é fruto, antes de mais nada, de você entender a justificação. Sim. Quer dizer, fui justificado, fui perdoado, não tenho mais o que temer. Então eu posso confiar que o Senhor é meu pastor e vai cuidar de mim. Sim. Ele não vai me deixar
largado por aí por minha própria conta. Certo. Não sei se você tem alguma outra coisa para... Eu vejo que todas essas instruções que Jesus dá tem esses dois lados, né? Um lado é ele mostrando quão alto é o padrão de Deus para te levar até a esse lugar de dependência, né? Que é exatamente o que você falou. Os fariseus estavam trazendo ali a lei para um padrão que eles conseguiam cumprir. E Jesus está voltando, né, o padrão para o lugar certo. Por quê? Porque o objetivo da lei é te levar até Jesus, até reconhecer a necessidade que você tem de Jesus, né? Então, o primeiro lado é esse, é Jesus falando, olha, você quer saber realmente, você quer saber como é viver para agradar a Deus? É assim, o padrão é lá em cima. Para você chegar à conclusão de falar, cara, eu não consigo viver assim. Para ele chegar e falar, eu vivi assim, receba então a minha justiça, né? Por outro lado, eu vejo também alguns dessas instruções como Jesus mostrando como é a vida do justo, como é a vereda do justo, né? Então, no sentido de, poxa, quando ele vai falando principalmente das bem-aventuranças, né? Enfim, tem vários aspectos ali que eu entendo que é mostrando, cara, quando você confia em Jesus e você é justificado por ele, existem vários outros aspectos da salvação ali envolvidos, né? Que também é regeneração, novo nascimento, e esse processo de santificação, tudo isso é fruto, né, da justificação. Sim. Quando você vai andando nisso, você vai se tornando mais parecido com Jesus. E Jesus é a expressão ali das bem-aventuranças e de todas as instruções que ele deixa. Então eu vejo também como esse outro lado, que é, olha, tá vendo? Esse é o padrão, esse é o alvo. Né? E quando você confia em Jesus e vai caminhando com ele, você vai se tornando mais parecido com esse alvo. Sim. Faz sentido? Faz, total. Na verdade, a gente tem dito isso, né? O intuito da gente estudar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, escutar a palavra, não é outro senão se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, né? Não é para a gente ficar mais instruído, simplesmente, né? Não, agora eu conheço mais versículos bíblicos, agora eu estou entendendo melhor o que o pastor quis dizer naquele culto e tal. Não é simplesmente isso. Isso aí quase que vem, é um bônus. Porque, na verdade, o objetivo número 1 é que a gente vá se tornando, né, a palavra habitando em nós, vai nos fazendo cada vez mais semelhantes a Jesus. E é um fruto, né? Não mais a fonte, né, dessa mudança é diferente. Não é mais eu tentando ser igual a Jesus na minha força. Sim. É eu confiando em Jesus e deixando o Espírito Santo me transformar, né? É isso. Cara, nosso tempo já foi para o espaço. Mas, olha, quero convidar você que está acompanhando a gente para, a partir do domingo que vem, dia 20, estar com a gente. No domingo você pode vir de manhã ou à noite, porque aí a gente repete a mesma palavra, você não vai perder nada se vier em um ou no outro. Né? Você vai, tanto faz você vir de manhã como à noite. Você pode até optar por vir nos dois, né? Porque pegou uma parte no primeiro, vai fixar no segundo. Mas depois, na segunda, terça, quarta e até quinta-feira, a gente vai estar só conversando, falando, ministrando sobre esse tema, justificação. É uma imersão que a gente quer fazer nesse tema. Talvez a gente não tire todas as dúvidas, talvez a gente não fale tudo que tem para falar, e certamente não vai dar para falar tudo, esclarecer tudo, mas pelo menos a gente vai bem mais fundo do que apenas em um culto, né? Vai ser uma sequência para a gente se aprofundar nesse tema aí. Você está super convidado para estar com a gente. E qualquer outro esclarecimento, dúvida que você tenha a respeito desses encontros, entra no site da Nova e também no nosso Instagram, que você vai ter lá as respostas que você precisa. Tá? E se você não tiver ali no site ou no Instagram as respostas, através do site você pode entrar em contato com a igreja, manda lá um e-mail e a gente vai te responder o que você precisar, desde o endereço da igreja até a data da segunda vinda. Não, a data da segunda vinda de Jesus também não. Aí também não. Mas pelo menos a gente vai te responder o que for possível, tá bom? Pastor João Emílio, muito obrigado pela presença. Foi um prazer. Você hoje está dando aula na escola bíblica? Não, hoje eu estou só de aluno mesmo. Legal. É que a gente hoje tem aula, nosso Nova College funciona hoje a partir das 19h30, a gente tem o nosso encontro. E você que ainda não conhece o Nova College,
Aparece aqui numa terça-feira, a partir das 7h30, 7h15, 7 horas da noite, se você chegar, já tem um movimento aqui. Sim. Tá? Dá uma chegada aqui para você conhecer, assistir uma aula experimental e quem sabe você se matricula. A gente tem matrícula aberta de 3 em 3 meses, quem sabe você se matricula e faz o Nova College com a gente. Tá bom? Obrigado pela tua participação, pela tua audiência. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor João, obrigado, aquele abraço. A gente continua junto aqui. É isso. E a galera, aquele abraço. Valeu. Valeu, galera. Tchau.